Então, agora sim, falando um pouquinho sobre os tecidos de revestimento, como eu tinha falado no começo da aula, por que que esses tecidos, esse sistema de revestimento é importante? Para promover uma proteção do organismo contra agentes externos, né, contra patógenos, tá? E para revestir mesmo os órgãos, né, manter tudo estruturadinho, tá? Então, primeiramente, falando aí, o primeiro tipo de tecido de revestimento, é a epiderme dos invertebrados, tá? Então, a epiderme dos invertebrados é composta por uma camada única de células. Então, não tem várias camadas compondo, só tem uma camada única de células que vai fazer esse revestimento do corpo do animal, tá? Essa epiderme pode apresentar células secretoras que produzem envoltórios, como, por exemplo, o exoesqueleto ou as conchas. Lembra que eu expliquei lá na aula de invertebrados, né? Que alguns desses invertebrados possuem exoesqueleto, que é o esqueleto externo ao corpo, que depois eles têm que fazer a muda para conseguir crescer, né, conseguir aumentar de tamanho, porque o exoesqueleto é duro, né? Então ele fica por fora para proteger o animal, ele é duro. Então o animal de tempos em tempos precisa quebrar esse exoesqueleto, sair dele para poder crescer, para poder aumentar de tamanho, depois produzir outro exoesqueleto, tá? Então esse exoesqueleto é produzido por essas células secretoras que ficam na epiderme. Ou também o caso das conchas, né, como é o caso dos moluscos, que produzem a concha para proteger o corpo deles também, tá? Aí a gente tem, com relação à epiderme dos vertebrados, né, aí já muda um pouquinho, são várias camadas de células, não é mais uma camada única como nos invertebrados, então a gente tem várias camadinhas formando a epiderme, tá? As células mais superficiais que vão morrendo, né? Então, as células internas estão vivas, conforme elas vão ficando mais para fora, vão ficando mais superficiais, elas vão morrendo. E aí elas são impregnadas de queratina, né? O que é a queratina? A queratina é uma proteína impermeabilizante, bem importante, porque essa impermeabilização é o que possibilita com que esses organismos não percam água tão facilmente para o ambiente, então que não sofram uma desidratação severa, tá? Então, para isso que serve a queratina, para impermeabilizar a nossa pele e proteger da desidratação, tá certo? Aí, quanto aos tipos de epitélios, né? Quanto ao número de camadas celulares e morfologia celular. Então, vamos ver aí cada um desses tipos de epitélio, que isso é bem importante também, tá? Então, primeiramente, a gente tem a letra A, né? A gente tem aqui o epitélio pavimentoso simples, ou também chamado de uniestratificado, tá? Que é um revestimento dos alvéolos pulmonares. Então, vocês podem ver aqui, né, saindo aqui do pulmão, tá? Então, é um epitélio bem fininho, a gente chama de uniestratificado. Então, estratificação seriam camadas, né? E uni, então, uma camada única, tá? Então, pavimentoso simples ou uniestratificado é o presente aí nos alvéolos pulmonares, para poder fazer a troca gasosa, né? Todo aquele processo que eu expliquei na aula de respiração. Aí, o B, a gente tem aqui o cuboidal simples, tá? Que está presente nos túbulos dos néfrons. Então, que eu acabei de falar agora há pouco lá dos néfrons, né? Então, o epitélio que está presente nos túbulos, que eu falei ali, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal, é o epitélio cuboidal simples, tá? Aí a gente tem a letra C, aqui, a gente vai ter o colunar simples ou prismático. Então, vocês veem que ele já é um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais grossinho, tá? É um revestimento interno do intestino, tá? Então, ele vai ajudar aí na absorção dos nutrientes, né? Em aquele processo de digestão que eu tinha explicado na aula anterior também. Então, colunar simples ou prismático, tá? E o D, que é esse último aqui, é o pavimentoso estratificado, que é o que eu falei que é presente na epiderme, tá? Então, pavimentoso estratificado, ele tem várias camadinhas aí para proteção contra a desidratação. Então, é a nossa epiderme, tá certo? Bom, aí falando um pouquinho mais de detalhe, né, dos tipos dos epitélios, especificamente dos mamíferos, né? Então, o primeiro tipo aí é o endotélio. O que tem de interessante no endotélio? Ele possui capilares e revestimento interno, ele está
incluso, nos capilares e revestimento interno dos vasos sanguíneos, tá? Então, o endotélio está presente nos capilares e revestimento interno dos vasos sanguíneos. Ele é um epitélio pavimentoso simples, né? E aí, o dos alvéolos pulmonares que eu tinha mencionado ali atrás. Eles são revestidos por epitélio pavimentoso simples também, porque ele permite a hematose. Só lembrando esse conceito, o que é hematose? É a troca de gás carbônico, vai para fora e oxigênio vem para dentro, né? Então, as trocas gasosas que acontecem nos alvéolos pulmonares é chamada de hematose. Então, promove a oxigenação do sangue, né? O epitélio da mucosa intestinal, como eu acabei de falar ali atrás, é um epitélio de absorção, tá? Então, ele vai absorver os nutrientes produzidos por meio da digestão dos alimentos, né? É uma camada de células colunares com microvilosidades. Então, lembra que eu falei que o intestino, ele tem as vilosidades, que ele é todo enrugadinho, né? E ele tem as microvilosidades também. Então, cada célula tem essas ruguinhas também. Então, o intestino, por dentro, o órgão mesmo, ele tem as vilosidades, que são maiores, são as ruguinhas que eu falei, e cada célula vai ter as microvilosidades. Cada célula tem também na sua membrana várias ruguinhas pequenininhas. Para que isso? Para aumentar bastante a superfície de absorção, né? E aumentar aí a eficiência de absorção, tá? De nutrientes. Aí, outro epitélio é o muco ciliar, né? Ou também chamado de pseudoestratificado ciliado, tá? Que ele está presente, então, nas vias aéreas. Então, nas nossas vias aéreas, aqui no nariz, né? A gente tem alguns pelinhos, uns ciliozinhos, né? Para que eles servem? Né? Para poder proteger o organismo da entrada de micro-organismos, de sujeira, tá? Então, é uma camada única de células, né? E tem essas células ciliadas, produtoras de muco, que são chamadas de células caliciformes. Então, tem os pelinhos e tem a produção desse muco, tá? Tudo isso para poder proteger o organismo, né? Da entrada de micro-organismos e para poder deixar as vias aéreas mais úmidas também, para permitir essa inspiração do ar, tá? E aí tem também outro tipo de epitélio, são os epitélios glandulares, né? Que possuem as glândulas, então formam glândulas que são órgãos secretores, né? Produtores aí de hormônios. Vou falar com mais detalhe aqui no próximo, ó, das glândulas, né? Então, a gente tem vários tipos, na verdade. A gente tem o primeiro tipo de glândula que eu vou falar são as glândulas exócrinas, tá? Por que elas recebem esse nome de glândulas exócrinas? Exo é para fora, tá? Então, o que elas vão fazer? Elas vão lançar secreções na superfície do corpo, para fora do corpo, ou na cavidade interna dos órgãos, tá? Então, exemplo aí de boca, né? A gente tem as glândulas salivares, estômago, a gente tem outras glândulas também que vão produzir enzimas, né? Como eu falei na aula do sistema digestório, e nas vias aéreas, as glândulas mucosas, tá? Então, tudo que a glândula exócrina está produzindo vai ser secretado fora de vasos sanguíneos, fora do corpo, então, por isso, exócrino, tá? Aí, outro exemplo também, outros exemplos, né? Fígado é uma glândula exócrina, glândula sudorípara, sebácea, que produz sebo, né? Lacrimais, vão produzir as lágrimas, salivares e mamárias também, tá? Aí, em contrapartida, a gente tem as glândulas endócrinas. Endo é para dentro, tá? Então, o que as glândulas endócrinas fazem? Elas lançam as secreções, que são chamadas de hormônios, diretamente na corrente sanguínea, tá? Então, assim, tanto as exócrinas quanto as endócrinas vão lançar as secreções. A diferença é onde essa secreção vai ser lançada. Nas exócrinas é ou para fora do corpo, ou para fora do sistema da corrente sanguínea, né? E as endócrinas lançam dentro da corrente sanguínea, tá? E aí, essas secreções podem ser chamadas também de hormônios, tá? É outro nome aí para essas secreções. Então, alguns exemplos de glândulas endócrinas é a hipófise, a glândula tireoide e a suprarrenal, tá? E a gente tem também o terceiro tipo, que são glândulas mistas, ou seja, elas fazem as duas funções, né? Elas vão produzir tanto hormônios,
ou seja, lançar tanto dentro da circulação sanguínea, quanto produzir também secreções exócrinas, né? Secreções para fora. Tá? Então, aí um exemplo clássico de glândula mista é o pâncreas, né? Porque ele vai produzir o suco pancreático, que vai ser lançado ali no sistema digestivo, e vai produzir os hormônios insulina, glucagon e somatostatina. Tá certo? Aí, só mostrando um pouquinho de detalhe sobre a pele humana, né? Então, vamos destacar aqui algumas coisas. Então, a gente tem os pelos, como eu tinha mencionado anteriormente, que são importantes para a regulação térmica, né? Fazer a homeostase da temperatura, tá? Glândula sebácea, que vai produzir o sebo da nossa pele para deixar ele mais protegido também, tá? Tem as glândulas sudoríparas aqui, ó, que vão produzir o suor, no caso da necessidade da termorregulação para diminuir o calor, né? Aí a gente tem também aqui a separação entre epiderme e derme, tá? Então, assim, na epiderme, a gente tem os melanócitos. Cadê? Ele não está mostrando aqui. Não dá para ver nessa figura. Mas a gente tem os melanócitos, que são as células que produzem o pigmento da nossa pele, tá? Produzem a melanina, que é o pigmento da nossa pele. Isso está presente na epiderme. Já na derme, que é a camada abaixo da epiderme, a gente tem um tecido conjuntivo bem vascularizado. Então, a epiderme não é vascularizada, a derme sim. Tá? Aí, sob a derme, então, embaixo da derme, a gente tem a tela subcutânea, ou também chamada de hipoderme, tá? Que é bem rica em tecido adiposo, que é esse aqui, ó. Então, possui armazena, né, a gordura, o tecido adiposo, que é uma das reservas energéticas aí do nosso corpo, é a principal, na verdade, é a reserva energética do nosso corpo, e também é bem importante para isolar a temperatura, para ser um isolante térmico, para manter nossa temperatura constante, tá? Então, toda essa aí é a constituição da nossa pele, né? Então, epiderme, derme e hipoderme, com todas as suas funções, tá? Aí, quanto ao tecido muscular, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o tecido muscular. Como eu disse para vocês antes, ele é responsável pela locomoção, tanto do organismo como um todo, né? A movimentação do organismo, quanto de partes, né? No braço, pescoço, das pernas, partes do nosso organismo, tá? Aí, o tecido muscular, ele vai ser dividido, então, em 3 tipos, né? A gente tem o músculo estriado esquelético, primeiramente. Qual que é a diferença entre eles? O tipo de contração, o tipo de fibra muscular, tá? Eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe. Então, o músculo estriado esquelético, ele faz contrações rápidas, né? Então, ele é responsável por contrações voluntárias e rápidas. Então, o músculo que a gente tem nos nossos órgãos, que a gente consegue controlar e fazer contrações rápidas se a gente quiser, tá? Então, por exemplo, o movimento de fuga. A pessoa quer correr, quer fugir, ela vai utilizar a musculatura estriada esquelética das pernas, né? Músculos não estriados, ou também chamados de músculos lisos, né? Eles têm uma contração um pouco mais lenta. Então, qual que é o exemplo? Esses músculos estão presentes nos nossos órgãos internos. Então, por exemplo, a propagação do alimento pelo tubo digestório. Lembra que eu falei lá na aula de sistema digestório que o alimento entra pela boca, ele vai pelo esôfago, estômago, intestino. Todo esse caminho ele vai sendo empurrado para baixo por essa musculatura lisa, né? Então, só que essa musculatura é um pouco mais lenta, né? Bem mais lenta do que a gente mexer o braço, por exemplo. Então, por isso que a gente fala que esse tipo de músculo tem uma contração mais lenta e ele vai fazendo essa movimentação. E essa contração é involuntária. Então, é lenta e involuntária, tá certo? A gente não consegue controlar o nosso sistema digestório voluntariamente, tá? E aí a gente tem, por último, o músculo estriado cardíaco, ou também chamado de miocárdio. Eu vou dar um intervalinho para tomar uma água e daqui a pouco eu continuo.